Que admirar a coragem, não é louvar, é admirar a coragem do Dr. Norberto Garcia. Não é fácil vir a público defender um regime que não só é incompetente, como na minha perspectiva também é ilegítimo, não é? Eu acho que agora, depois dele dizer isso, os dois são corajosos, né? Um é corajoso por estar a defender o governo, né? Um governo com tantos problemas que tem, e o outro é corajoso por dizer estas palavras de frente ao Dr. Norberto e de frente a toda a população angolana que estava online e aqui hoje estão a rever os vídeos. Portanto, eu preciso de muita coragem dos dois lados, acredito. Porque um regime legítimo deriva da eleição popular e em Angola nunca ficou provado que o MPLA tem sido resultado de voto popular. Pelo menos nunca ficou provado. Já É verdade que desde 92 até 2022, últimas eleições, que a oposição sempre reclamou resultados e apenas em 2022 é que houve a participação da população em volta das contestações dos resultados. Portanto, o que eu vou dizer aqui, em termos de acontecimentos, concordo. Porque a UNITA de 92 foi para a guerra em função da necessidade que os Moçambique queria de haver segundas voltas, porque também negou os resultados. E hoje, 2022, também Adalberto Costa Júnior negou os resultados. E os angolanos, muitos angolanos, fizeram parte do processo de negação. temos essa discussão, por isso é com ela que eu abro. Também fez aqui referência aos 10 filhos e diz que temos que o problema de Angola é a questão da natalidade, a taxa de natalidade é muito alta e tentou salvar a dizer que faz com planeamento porque tem condições. Não é certo. Nós não somos muitos, nem na distribuição de habitantes por quilómetros quadrados, nem na disponibilidade de recursos. Há muita terra, podíamos até ser o dobro da população que temos hoje, podíamos ser 70 milhões, há território suficiente e há recursos suficientes. Há má distribuição. Porque o Dr. Norberto Garcia consegue sustentar 10 filhos e os outros angolanos não conseguem sustentar sequer um. Porque há má distribuição de riquezas. Isso, 15 minutos é pouco tempo para discutirmos tanto, por isso é que também faço uma nota. Talvez não devêssemos ser tantos no painel para permitir falarmos mais, mas enfim, vamos descer aqui. 50 anos. Concordo, e eu acho que, para o caso de Angola, qualquer ato de controle populacional é um ato demoníaco, ok? Porque seria, primeiro, fugir à verdadeira causa do problema em Angola. Eu concordo aqui com o Freitas, sim, ao dizer que Angola, pronto, Angola não é habitada, ok? Nós estamos concentrados, ok? Nós estamos no centro de Luanda, estamos no centro do Ambo, centro de Benguela, e Angola tem muito espaço por ser habitado. Angola tem muita terra arável. Angola tem muitos recursos financeiros. Logo, qualquer ato, qualquer necessidade de implementar um controle populacional em Angola seria um ato demoníaco, ok? Porque controle populacional significa legalizar o aborto, abrir clínicas de aborto, mulheres serem obrigadas a abortar os filhos, porque não pode ter mais filho, ok? E contribuir, e amanhã pagar o preço por esta necessidade. Porque depois as pessoas se habituam com o programa, por exemplo, de filho único ou dois filhos, e o país, e claro que a população envelhece, e quando a população envelhece lá para frente a fatura chega. Olhamos para a China, olhamos para a Europa, olhamos para as Américas, ok? América, digo aqui, olhando para os estados mais ricos, ok? E veremos que é uma ferramenta não só demoníaca, como também com muitos erros, com muitas falhas, ok? E também enganosa, ok? Nós não somos muitos e mesmo que sejamos muitos, quanto mais pessoas tivermos, mais pessoas trabalharão. E a tecnologia está aqui hoje em dia para nos ajudar a fazer prédios com infinitos andares, a produzirmos comida para infinitas pessoas. Logo, qualquer discurso em volta do controle populacional eu considero como sendo demoníaco e uma demonstração de incompetência para a resolução do problema com base na verdadeira causa. E aqui o senhor, ao dizer que tem 10 filhos, aqui, né, que o Freitas assumiu que diz-nos aqui que o senhor tem 10 filhos, é sinal de que se eu tenho 10 filhos, eu consigo cuidá-los, todos também, se tiverem condições próximas às minhas e com um Estado, acima de tudo, social, é possível cada angolano ter 20 filhos e conseguir assumi-los. Até porque os filhos, depois dos 15 anos, eles voam, né? Se os dermos formação técnica, os dermos educação e tivermos infraestruturas, aos 15 anos eles voam. Independência. O presidente falou muito sobre isso no Estado da Nação.
Lembrar que em 1975 éramos cerca de 6,5 milhões de habitantes. Hoje somos quase mais de 30 milhões. Quer dizer que multiplicamos a população por 5, por 6, por 5,5, pronto. Se crescemos, naqueles dados que o Presidente apresentou, para ser compatível ao mínimo que tínhamos no tempo da independência, que já era pouco, por isso é que lutamos, porque se fosse suficiente, os nossos pais não lutariam, nós tínhamos que crescer 5 vezes mais em número de hospitais, de escolas, de estrada. Tudo que cresceu o país tinha que crescer 5 vezes mais para ser igual ao tempo da independência, que para nós não era suficiente, repito, por isso é que lutamos. Mas nós não crescemos nessa proporção. Alguns cresceram até mais, mas a maior parte da população angolana não cresceu. E há vários pontos que podíamos destacar na independência, mas eu vou falar só 4 minutos para termos essa interação, então vou acelerar aqui um pouquinho. Sobre a soberania. Nós temos que ter a capacidade de tomarmos iniciativas próprias sem interferência de outras forças. Isso é que é soberania. Capacidade de tomar decisões. Mas hoje nós estamos reféns do FMI. Aliás, eu só vou dar um exemplo por cada fala, por conta do tempo, mas o exemplo mais recente é a subida dos preços dos combustíveis. São eles que definem quando sobe, quando desce. Nós não temos soberania nesse quesito. Dignidade. Acho que o Dr. Helder já falou que nós passamos do... Sim, o que determina a soberania de qualquer país é a produção. Okay? Até podemos ser autônomos do ponto de vista político, até podemos ter poderes completamente divididos, poder judiciário, legislativo, executivo completamente separados, mas é a produção de cérebros, produção de tecnologia, de comida, é a produção nacional que faz com que não só sejamos independentes, mas também sejamos respeitados. Okay? Ninguém respeita aquele país que não produz. Tanto que, se você vir os discursos dos líderes africanos na ONU, as salas estão vazias. Por quê? O que é que vais dizer aos outros? É como hoje, no tempo dos influenciadores, né? As pessoas que pregam a riqueza e não só na internet. Não é? Quanto mais rico você for, mais as pessoas param para te ouvir. Quanto mais pobre você for e falar da riqueza, ninguém te ouve. Okay? Portanto, também o mesmo acontece com os países. Ninguém respeita aquele país que não produz. Okay? Muito pelo contrário, o rico não é aquele que tem produtos para vender. O rico é aquele que tem dinheiro para comprar. E a nível de países, se você só tem lá, petróleo, e nem pouco petróleo você consegue comer porque não tens como transformá-lo, muito menos consumir mesmo se tivesse transformado, porque nós em África, vale aqui lembrar que nós não temos a capacidade de consumir todo o petróleo que nós produzimos. Ou seja, mesmo com petróleo em casa, se os americanos, chineses e europeus decidirem não mais nos comprar petróleo, se decidirem nos sancionar, nós morremos com o nosso próprio petróleo. Okay? Por quê? Porque é o petróleo que serve para nós, para comprarmos comida. Então eu acho que essa própria independência, que aqui ele, claro, fala, tem a ver, sem dúvida alguma, com a produção interna em termos do continente africano e Angola em particular, por ser agora o tema de debate. Colonizador branco para o colonizador preto. A maior parte da população angolana não tem dignidade. São novamente subservientes dos seus próprios irmãos agora. Liberdade. Nem falar. Temos até presos políticos igual ao tempo da PIDE. Não crescemos nada. Autonomia. Essa questão dos presos políticos, o governo angolano devia estar muito preocupado porque, mesmo que o governo não os considere como sendo presos políticos, porque aqui também vale compreendermos qual é a perspectiva do governo em relação aos jovens que estão presos. Se calhar o governo não os tem como sendo presos políticos. Logo, é importante o governo perceber qual é o conceito que a população angolana tem em relação aos jovens que estão presos. E aí também é importante a população angolana perceber qual é o conceito que o governo angolano tem em relação a esses jovens que estão presos. Porque do outro lado, se calhar está a ver 9, nós aqui estamos a ver 6. Okay? Mas a quantidade de jovens presos por denominação como sendo presos políticos nos bastante na transparência internacional. O nosso país vai cada vez mais permanecendo nos rankings, nos piores rankings de transparência internacional, sobre liberdade de expressão, sobre corrupção, tudo em função de 5, 6, 7, 8 jovens que estão presos e com denominação como sendo presos políticos. E essa classificação, quem faz não é o nosso governo, são as agências de defesa de direitos humanos, são as populações, a opinião pública, ok? Porque o governo pode mesmo dizer que não, são presos porque estão já a B, C, D, não são presos políticos, mas a concepção pública, a concepção das agências de rating claramente contam para os relatórios que são circulados para o resto do mundo. E o bom investidor,
o bom investidor, aquele que estaria preocupado com os angolanos acima de tudo, não investiria em um país onde sabe que tem presos políticos. Agora, há investidores que não se importam com isso, eles querem fazer dinheiro, depois, quando percebem que você pode repatriar 100% do que você ganha, ainda bem, não se importam com a forma como nós nos tratamos. Ou seja, se o vosso pai não vos está a dar carinho, eu é que vou dar carinho. No entanto, a preocupação devia ser nossa, muito mais do governo, para poder claramente conseguir capturar os melhores investidores possíveis, não apenas aqueles preocupados com os recursos controla a naturais. nossa comida, da cantina da rua até os grandes armazéns estrangeiros. Nós não temos autonomia na comida. Quem não controla a sua própria comida, não vamos falar mais de outros setores. Vamos parar por aqui. 50 anos. O que é que ganhamos? Posição 111 no índice global da fome, tá dos 13 países pior colocados, não é? Angola. Posição 120 no índice global de democracia, está entre 160 países, quer dizer que só temos 40 atrás de nós. Posição 118 na liberdade de imprensa, percepção de segurança, mortalidade infantil, que já foi aqui dito, percepção de corrupção, acesso aos serviços primários de saúde. Ou seja, onde é mau, nós estamos no topo, e onde é bom, estamos sempre na cauda. Simples. Segurança alimentar, cerca de 7 milhões de angolanos vivem com insegurança alimentar, desses cerca de 2 milhões de forma aguda, que não sabem sequer o que vão comer. Não têm noção do que vão comer. Comer é que é o problema da Angola, doutor. Estamos aqui a falar de muita coisa, mas o nosso problema agora, básico, é comer. Primeiro, e quem não come, né, dizem os filósofos, nem sequer pensa. Primo viver de ainda é filosofar, é o princípio filosófico. Agora, doutor, prova-me que eu estou errado. E eu não estou aqui a dizer, o doutor falou várias vezes que esse é um problema de mentalidade. Ok, mas mentalidade de quem? Quem detém o poder tem maior responsabilidade. Se é mentalidade das pessoas, então o que é que está cá o governo a fazer? Qual é a responsabilidade do governo nesses 50 anos, se tudo que se apresentou como problema aqui é mudar a mentalidade das pessoas? Quando falamos em mentalidade, estamos a falar de quê? Mas antes de lhe lembrar para fazer like neste vídeo, subscreva, partilha se faz favor, partilha. Se você achar na live um pedaço que você gostava que eu pudesse comentar também, Joaquim, na live a fala do fulano, minuto X, corta, comenta. Põe aqui que eu tenho muito gosto em poder comentar. Porque as lives, ela é longa, acho que são 4 vídeos, porque as lives houveram muitos cortes. Portanto, se alguma coisa que você gostava que eu comentasse aqui, põe aqui em comentários os minutos e que eu vou lá buscar e cortar, se nos interessar. No entanto, faça like, partilha, subscreva, porque é assim que eu voltarei para cá, gravar muito mais vídeos, motivado, porque eu sei que o pessoal está a gostar, e eu sei, e eu sinto que o pessoal está a gostar toda vez que eu vejo um like, uma partilha, principalmente, e uma subscrição. Obrigado a você que colocou like antes de eu pedir, obrigado a você que decidiu agora colocar like por lhe fazer lembrar. Obrigado e continuemos. Temos que começar a fazer, quer dizer que em 50 anos não fizemos. Onde é que estava quem nos governou durante 50 anos que não colocou na mentalidade das pessoas? Porque aqui vem a questão do ensino, é através do ensino que se educa uma sociedade. O sistema de ensino é tão precário que não se colocou nas pessoas durante 50 anos o que tinha que ser feito. E o doutor está a nos dizer hoje o que temos que começar a fazer. Então, se temos que começar a fazer, obviamente que não será com quem ficou durante 50 anos, porque não fez, não começou a fazer. De facto, eu queria comentar, depois me esqueci, e agora ele lembrou-me que sim, é de facto essa questão da mentalidade, tanto em termos religiosos, em termos económicos, em termos políticos, em termos familiares, culturais, tem a ver com a educação. A educação que a gente recebe dos nossos pais, a educação que a gente recebe na escola, a educação que a gente recebe na rua, a educação que a gente recebe com nossos amigos. Portanto, é uma questão de educação. Mas, principalmente, aquela educação que faz com que depois o ser humano consiga por si próprio perceber os factos, entender os factos, questionar os factos, ok? Logo, essa mentalidade que se exige é aquela que se aprende na escola. Se nós não temos escolas, fica difícil, porque nós africanos em casa aprendemos a educação de base, que é respeitar os mais velhos, respeitar respeitar os outros, não roubar, não mexer. Nós aprendemos o Ubuntu, não é? Portanto, proteger os outros, proteger a si próprio, defender o nosso bairro. Questões do Ubuntu que nós recebemos durante a infância. Agora, outras questões que mexem com o nosso cerebelo, claramente a gente vai na escola buscar, porque algumas questões de mentalidade também são técnicas. Okay? Logo, sim, se temos problemas no sistema de ensino, vamos claramente ter essa questão do respeito, do perdão, de compreensão
E outras questões mais que ultrapassam a educação familiar, claramente não teremos, porque a educação escolar tem aí o seu papel a preencher. E se nós não recebermos, claramente não teremos, como aqui é bem referenciado. A aceitação da doença é o primeiro passo para a cura. E me parece que o MPLA insiste em não aceitar que é a doença da desgovernação desse país. Eu apresentei números, o Emerson apresentou, podemos passar a noite a apresentar números. Estamos mal. E agora, se não estamos, o doutor prova-me que estou errado. E se estamos mal, a culpa é vossa. Eu atiro diretamente. Mas vou lhe dar o tempo de responder, para eu também ter o tempo de uma fala. Não é você que me vai dar tempo para responder. Quem vai dar tempo é o... Não, são os nossos 15 minutos. São os nossos 15 minutos. Não vai dar tempo. Quem vai dar tempo? Podia continuar a falar, doutor. Não. Mas vou deixar que responda para eu ter tempo mais tempo. E aqui está, são os nossos 15 aqui minutos. está a arrogância de quem quer governar. Eu não quero ser governo, doutor. Bom, eu não lhe interrompi, já me está a interromper. Está a ver como é que as coisas são. Diz, é que vocês têm muita dificuldade. Vou só fazer uma fala muito rápida, doutor. Eu não lhe interrompi. Sim, não, vou deixar que fale. Não vou. Eu vou deixar que fale. Eu não lhe interrompi. Pronto, eles enquanto que discutem, vale aqui lembrar que essa questão dos números que foram apresentados pelo Emerson, Menan Kutuala, já agora um abraço, Menan Kutuala. Eu estou à procura de um corte seu, Menan Kutuala, para poder reagir aqui no canal. Não estou a encontrar, ok? Então logo, se você encontrar os teus próprios cortes, diz-me aqui, manda aqui uma mensagem lá no meu WhatsApp, porque eu tenho muito gosto de poder reagir à parte do Menan Kutuala, um jovem intelectual, politólogo, muito respeito, um abraço para ti muito forte, Menan Kutuala. Eu acho que dentre as pessoas que foram aqui convidadas, é a única pessoa que eu conheço pessoalmente e também me conhece pessoalmente. Os demais são pessoas que eu admiro, mas não me conhecem e também não os conheço pessoalmente. Essa questão dos números é muito importante aqui realçar, porque nós temos o Instituto Nacional de Estatística, em Angola, que eu costumo dizer sempre que é das organizações, que é dos ministérios, acho que faz parte do Ministério da Administração e Território, mas é o organismo angolano que mais trabalha. O Instituto Nacional de Estatística produz muitos dados, okay? Com as suas deficiências, com as suas limitações. Acho que vão agora apresentar o censo de 2025, não é? Vão agora apresentar em novembro, no final de novembro, mas tem lá muitos dados, ok? E acredito eu que esses dados são produzidos e são entregues aos diferentes ministérios para poderem claramente materializar, né? Porque o INE só produz os dados e envia para os ministérios, porque cada ministério tem que resolver o problema. E estes dados que foram aqui apresentados, sim, então, foram produzidos pelo INE, e ainda bem que eles aqui, os jovens foram aqui debater, apresentaram dados mesmo produzidos pelo governo. É sinal de que o governo sabe das situações, o INE enviou os dados para os diferentes ministérios, alguns não executam por uma questão de prioridade, outros por uma questão de fundos, outros por questões claramente a que desconheço. Meu irmão, faz um like neste vídeo, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.